Sonhos da Erim, ouvindo Jesus. Em verdade, no mundo. Eu estou sentada no colo de Jesus e Ele está falando comigo. Minha cabeça está deitada em seu peito. Ele começou a falar na continuação das minhas perguntas em oração. Seu braço abriu o véu para a cena da crucificação, onde eu acabara de estar. Oh, sim, eu deveria dizer que a tecnologia celestial é melhor do que a tecnologia terrestre. Jesus. Os fariseus viram tudo isso na cruz, mas eles não me conheceram. Os saduceus necessitaram de sinais místicos e ainda assim não puderam reconhecê-los. Eu concedo sabedoria e verdade para aqueles que a buscam na forma mais pura, mas não para aqueles que não conseguem superar suas próprias leis. Pela primeira vez, as leis não seriam necessárias. No jardim havia apenas uma instrução, uma lei. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso era muito difícil. Então, eu defini as regras, as leis, os meus mandamentos, porque a terra se tornou mais rebelde do que nunca, mesmo após a exibição do grande dilúvio e do milagre de Noé. Assim, com o entendimento limitado, meu povo clamou por reis, como se eu não fosse o suficiente para eles. Então, eu lhes concedi reis, e os sacerdotes se alienaram com os reis. A corrupção começou, me testando mais e mais. No entanto, eu ainda mostrei compaixão. Meus sacerdotes escolhidos, tornaram-se tão absortos na lei que se esqueceram do seu primeiro amor e do seu primeiro objetivo, que é servir a mim e não a lei. Enviei tempestades, enviei milagres, mas isso não era o suficiente. Então, finalmente, Deus me enviou o seu Filho puro e precioso, sem nenhuma imperfeição, um exemplo perfeito para todos. Os profetas até fizeram um caminho para a minha vinda, pois havia sido anunciada por eles. Porém, mesmo assim, eles não puderam ouvir as profecias com qualquer entendimento. Tudo era como um show para eles. Mesmo o santo jejum e o sacrifício eram um circo. Eu estava com tanta raiva que virei mesas. Ainda assim, eles, com a sua alta importância, queriam proteger suas reputações. Eles se recusaram a enxergar Deus descendo e caminhando entre eles. Tolos! Tudo estava ali, à vista de todos, mas apenas alguns escolhidos o viram, minhas testemunhas. Aqueles que andaram comigo tinham a verdade encarnada. No entanto, por causa de seu medo e humanidade, se esqueceram do Salvador e até mesmo me abandonaram na cruz. Com exceção de alguns, em seguida houve escuridão completa, enquanto o maior amor do coração do Pai havia morrido uma morte horrível e torturante. As profecias começaram a se desenrolar enquanto o templo era destruído por um grande terremoto. Assim como eu lhes disse, eu não levei nada para a minha jornada e não devia nada a ninguém. Não possuía nada, mas sacrifiquei tudo por eles e por você. Até mesmo o meu local de descanso na terra foi um túmulo emprestado de um patrono rico, que testemunhou o evento e se reconciliou ao pé da cruz. Muitos naquele dia tiveram entendimento, mas ainda assim não viram o quadro inteiro. A
Até mesmo os soldados romanos que me castigaram e me feriram caíram aos pés da cruz e se reconciliaram. Os gentios, eles se arrependeram e foram salvos. Não era salvação para todos? Um ladrão veio para o paraíso e um foi condenado à destruição. Assim será muito em breve. 2 trabalhadores em um campo, um vem para casa, céu, um fica. Bem-aventurado é o homem que chega ao céu. É realmente assim, muito simples. Então, ele começou a me dar instruções para o dia de hoje, para nós a seguirmos Jesus. Quem tem mais ferramenta do que os cristãos hoje? Quem de vocês hoje tem mais cópias da palavra? Quem hoje tem acesso a histórias ou testemunhos daqueles que vieram antes de vocês como testemunhas? Todos têm. Será que eu não prometi essas coisas, assim como dons e milagres, também para aqueles que aceitam o evangelho completo da verdade? Vocês todos têm as minhas palavras, bem como as dos apóstolos. Esses são os meus mensageiros eleitos da verdade. Eles sofreram por causa de mim e eles também sofreram pela verdade. Então ouve Paulo: eu não escolhi aquele que era o mais rebelde, eu não o fiz, mas até ele viu, através de seus olhos cegos, a verdade. E dedicou-se a espalhar esta verdade sobre a bênção através de mim, mesmo na prisão. Hoje, meus filhos têm acesso a muitas informações a respeito de mim e de meu pai, mas eles têm muitas distrações, muito barulho, tecnologia e outras coisas, e muitas coisas atiradas neles rapidamente, em grande quantidade, informações. O profeta Daniel não disse que a ciência iria se multiplicar? Aqueles que têm a palavra devem ler e entender isto. Ele mudou a sua voz. Ele podia perceber que eu estava me sentindo mal, me sentindo culpada. Ele suavizou a voz e seus olhos tinham compaixão. Eu estava apenas ouvindo a ele e tentando descobrir o porquê de eu ser tão estúpida ou ignorante. Senti tanta compaixão pelos apóstolos, como eles devem ter sofrido. Quão horripilante aquele dia foi para eles quando Jesus morreu. Comecei a entender a minha humanidade como nunca antes. Comecei a entender seu amor como nunca antes. Jesus. As legiões e as forças das trevas criaram o barulho que distrai o mundo de me ver. De fato, essas legiões das trevas são agentes de distrações. Até mesmo a palavra é diluída quando meus cordeiros ouvem a pregação da palavra. Os anjos caídos fizeram isso, inventaram a confusão e têm confundido os filhos de Deus. Eles são ímpios. Para aqueles que me buscam, meditam nas minhas palavras, tomem a sua cruz e me sigam. Não vou eu fazer para eles um lugar especial no meu altar ou uma joia na minha coroa? É claro que vou. Meus atalaias, meus profetas, meus eleitos e meus verdadeiros sacerdotes vão obter uma maior compreensão agora, mais do que antes. Eles serão lâmpadas, lanternas e faróis na tempestade. Eles vão iluminar as estradas finais que levam tanto os perdidos quanto os remidos ou perdoados para o céu. Mas nem todos conseguirão ser salvos. Erin, seja forte e tenha coragem. Eu amo você e estou orgulhoso de vocês todos. Uma última coisa, olhe para o percurso da vida de uma semente. Então eu vi, enquanto ele falava, uma cena na minha frente, através de um véu que ele levantou. A semente é plantada pelo agricultor no pasto.
Ela precisa de um bom solo e chuva fresca. Ela se impele através do solo molhado e pesado para encontrar a luz. Ali, com a luz, ela cresce. Qual tipo de semente cresce na escuridão? As mudas tornam-se em colheita pronta, no tempo certo. A safra, os frutos, são feitos para a colheita. Após a colheita, tudo é vendido e o agricultor comemora o bom retorno de seu trabalho. Então, ele se deita para descansar a cabeça cansada e fica satisfeito. Ele sorriu. Olhe ao seu redor. Eri, olhe ao seu redor. Tudo tem um padrão e todo ser vivo tem uma parábola na qual tudo aponta, meus cordeiros, ao céu, a mim. Você não vê isso? Tudo tem um propósito debaixo do sol. Ele sorriu de novo.